A minha pátria não é essa. Abra comigo Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Só um minuto, antes de a gente continuar. Percebem que estas famílias, esses grandes conglomerados, eles conseguem atos históricos, ou seja, passa de geração em geração e todos têm o mesmo objetivo, eles conseguem isso. Muito mais a igreja. Ele está falando aqui de Abraão. Ele diz que Abraão tinha o mesmo objetivo de vida que nós temos agora. Eles viram a promessa ser cumprida completamente, de Cristo estabelecendo o seu reino aqui, não completamente. Morreram na esperança, mas viveram conforme a promessa. E é isso que nós devemos fazer. Talvez morramos ainda na esperança, mas vivendo em conformidade com a promessa. Ou seja, agindo de todas as formas para que o reino de Deus se estabeleça. Para que o governo do Senhor seja cada vez mais visível, e não o governo dos homens. Aí o texto continua, verso 14. Porque os que falam desse modo, o manifesto está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade para o povo que começou em Abraão, mas ganhou o mundo. Então, quando a gente fala de Jerusalém celestial, o que é Jerusalém celestial? É o mundo todo como uma grande cidade, governada por quem? Por Deus. Um único governo. E quem está procurando esse lugar? Os que viveram na promessa e os que morreram na promessa. Você percebe que isso aqui é uma história redentiva que foi preparada pelo Criador? O que é que o homem faz? Tenta produzir uma história semelhante à luz do mundanismo. Meu país é a terra. Depois da Segunda Guerra, vamos promover a paz entre as nações. Começam as organizações mundiais para governar o mundo em várias áreas. E eles estão tentando estabelecer um governo e um mundo que seja centralizado no poder. Mas nós denunciamos essas coisas. Nós repudiamos essas coisas. Mas nós não tememos essas coisas. Porque o rei continua no trono. E porque nós continuamos com a mesma esperança da pátria celestial. Que não vai ser implantada no outro mundo, né? Não pense assim, o céu não é isso, outro lugar que nós vamos. É a restauração dessa terra. Jerusalém celestial
descerá sobre esse mundo, sob um único governo. O governo da Trindade Santíssima, não dos homens. Nós devemos amar, então, nosso país, a nossa nação, e cultivar esse sentimento de apreço pela nossa terra natal, mas sabendo que a nossa pátria é celestial e o nosso governo é divino. Que tudo que façamos aqui seja apontando para esse bem final. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que o Senhor derrube toda a investida de Satanás que tenta tomar o lugar que é de Cristo. Amém.